O livro dessa semana é um livro muito bom, mas ele me deu tanta raiva, mas tanta raiva, que eu não consegui nem chorar. De tanta raiva que eu senti, a raiva era maior que a vontade de chorar. E dito isso, eu agora estou compartilhando esse livro com vocês porque eu quero que vocês sintam raiva junto comigo. Serei eu uma torturadora? Não sou, mas é porque esse livro ele é muito bom. Mas sim, ele vai te fazer passar muita raiva, principalmente se você for mulher. O livro dessa semana é Honra, de Trite Unrigar. Eu não sei como é que pronuncia. Enfim, eu vou falar Trite, tá? Trite Unrigar. E é um livro que se passa na Índia, tá? E não é um livro fácil de ler. Não por conta da linguagem, porque a linguagem é muito boa. Inclusive, eu gostei muito da maneira como a escritora escreve a história, porque ela vai assim, ela deixa a gente com vontade de continuar lendo, sabe? Mesmo sendo um livro com coisas muito, muito fortes, muito pesadas, a gente tem aquela vontade de continuar lendo, continuar acompanhando a história. Mas eu já preciso avisar aqui a vocês que ele tem muito gatilho, principalmente gatilho de violência, tá? De vários tipos de violência. A nossa protagonista é a Smita, uma mulher indiana, mas que mora com a família nos Estados Unidos desde os 14 anos de idade. E aí ela precisa voltar, né, agora adulta, que ela é jornalista, para a Índia, porque ela precisa concluir a reportagem que uma amiga dela estava fazendo, a Shannon, né? E ela acabou se acidentando, teve que passar por uma cirurgia e tudo. Então a Smita volta depois de muitos anos à Índia. Nitidamente você percebe que ela não se sente à vontade lá. E você não sabe por quê. E aí fica também uma coisa que eu gostei muito da autora, que foi esse negócio de ficar prendendo a atenção da gente. Porque apesar disso, dessa parte não ser o protagonismo do livro, a gente vai sendo alimentado por esse suspense o tempo todo, porque a gente sabe que a Smita não se sente à vontade lá, a gente sabe que aconteceu alguma coisa com ela e com a família dela quando eles ainda moravam na Índia, mas a gente não sabe o que é. E você fica o tempo todo, meu Deus, o que foi que aconteceu? A gente vai saber o que aconteceu? Vai, mas vai demorar um pouquinho, tá? E a Smita tá lá pra fazer uma reportagem sobre um caso muito chocante, que foi o caso da Mina, que era uma mulher indiana, que casou com um homem muçulmano, e a família dela era contra, os irmãos eram contra, porque por algum motivo que eu não sei qual, indianos e muçulmanos não se dão bem, eu não sabia disso. E obviamente, a gente está falando de uma região da Índia que é muito mais atrasada, porque quando a Smita ela vai para a Índia, ela fica em Mumbai, e lá é ok, é bem tranquilo. Ainda mais que a Smita, apesar de ser indiana, como ela é acostumada com os Estados Unidos, ela é acostumada com vários países, que ela já rodou o mundo, então ela tem uma visão muito mais cosmopolita das coisas e tal. E aí, quando ela chega lá, ela vai fazer a reportagem sobre a Mina, e a Mina é uma mulher que mora numa região muito mais afastada, então lá a cultura ainda é muito mais tradicional, e uma dessas coisas tradicionais é o fato de que indianos e muçulmanos não podem se misturar. Só que a Mina se apaixonou por um muçulmano e casou com ele. E aí o que é que os irmãos dela resolvem fazer? Eu acho que a gente precisa limpar a honra da nossa família. E qual vai ser o segredo? Como é que a gente limpa a honra da nossa família? A gente vai matar o marido da Mina. Que maravilha! Que maravilha! E aí eis que nisso, né, no assassinato do marido dela, queimado, a Mina também vai acabar sofrendo a tentativa de assassinato também, ela não morre, ela fica com o rosto e o corpo altamente deformado, né? E assim, infelizmente, apesar de ser uma coisa muito pesada, a gente já viu noticiários na internet que isso acontece. Isso acontece com algumas mulheres por motivos mil, até mesmo por ciúme, ou porque a mulher saiu de casa seu marido, entendeu? Por coisas assim mínimas. Então, a Mina, ela passou por essa situação com os irmãos, ela sobreviveu e ela, junto com uma advogada, resolveram colocar na justiça os irmãos dela. Elas resolveram
processá-los para eles serem presos pelo homicídio do marido dela e pela tentativa de homicídio dela. Vai dar certo isso? Assim, em se tratando de um lugar que tem tradições tão estranhas, eu não vou dizer estranhas, eu vou dizer diferentes, e que uma dessas tradições não é os direitos das mulheres, então a gente já meio que imagina que aquilo ali não vai dar muito certo, né? E a Smita tá lá para fazer essa reportagem. Então a gente vai acompanhar durante esse livro, que não é um livro pequeno, mas é um livro muito bom, que você não tem vontade de parar. A gente vai acompanhando a saga da Smita, a encontrar a mina, conhecer a história da mina, fazer essa reportagem, falar com os irmãos. Ai, nossa, revoltante. E nesse meio tempo a gente também vai vendo essa proximidade, esse retorno da Smita para a Índia. A gente vai tentando entender por que a Smita tem tanto raiva, tanto receio, tanto medo da Índia, a gente acaba descobrindo. E assim, gente, não é um livro fácil. Não é. É um livro super difícil de ler, porque é revoltante. As coisas que acontecem nessa história com a justificativa de honrar a família são absurdas. E tem até um momento do livro que a Smita diz assim: eu não sou tonta a ponto de achar que coisas assim com as mulheres, né, injustiças com as mulheres só acontecem aqui na Índia, não acontecem em outros lugares do mundo, porque acontecem. Eu conheço o mundo, eu já fiz muita reportagem, já vi muita coisa ruim acontecendo. Mas quando a Smita está na Índia e ela vê isso acontecendo ali no país dela, aquilo ali tem uma carga muito mais pesada para ela. E para nós que somos de uma outra cultura, de uma outra tradição, é absurdo. Até mesmo para os indianos, porque ela convive muito, por exemplo, com o Mohan, que, né, é uma espécie de assistente que vai acabar ajudando ela também. Inclusive eu fiquei, super interessada no relacionamento dela com o Mohan. E o Mohan também fica horrorizado quando ele vê tudo aquilo ali. Só que aquilo ali, infelizmente, é mais normal do que se imagina. E é revoltante. É revoltante. É muito difícil ler esse livro. Entendo que para algumas pessoas não dê para ler, porque é uma história realmente bem pesada. E é uma história muito cheia de injustiça. E aí você pensa, menina, mas é ficção, bobagem. Isso aqui é ficção. Mas infelizmente, essa ficção, ela tem conexão com muitas e muitas realidades que a gente nem imagina. Lembrando que a gente também está aqui, o Bafulê Literário também está no Instagram e no TikTok. No domingo o vídeo sai aqui no canal do YouTube, tá? Então você se inscreve no canal, que aqui todo domingo, 18 horas, sai vídeo novo com várias resenhas. E na terça-feira sai no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, tá? Só que no Instagram é a edição com cortes, ou seja, é o vídeo sem a parte dos spoilers. Já aqui no YouTube tem spoiler e os spoilers vão começar agora. Bom, eu vou falar por mim, tá? É muito difícil você se manter neutro lendo essa história. Enquanto mulher não dá, tá? E enquanto sociedade é muito complicado, porque por mais que se explique pra você, mas é a cultura, é a tradição de um povo, de um país que é diferente, você pensa, meu amor, eu não tô nem aí. Isso é selvageria pura, tá? Você se sentir no direito de humilhar do jeito que os irmãos da mina humilhavam ela, porque ela foi trabalhar fora. Porque tudo começou aí. Quando a mina e a outra irmã dela foram trabalhar fora, que os irmãos dela se sentiram horrorizados. Porque mulher não podia trabalhar fora. Eu fiquei, Mas aí a gente conhece no livro, que a gente sabe no livro que existem algumas regiões em que essas tradições ainda são muito fortes. E que muita coisa que a gente considera completamente fora do normal é o normal para eles. Então, quando elas vão trabalhar na fábrica, acho que é uma fábrica de roupa, eu acho, elas já são maltratadas, destratadas pelos irmãos. E aí os irmãos falam, tem um líder, uma espécie de líder religioso deles, que é o RuPaul,
né? Não é RuPaul, é RuPaul. Que é simplesmente um dos seres mais abomináveis que eu já vi na minha vida, junto com os irmãos dela. E ele diz assim, ó, todo mundo aqui nessa cidade, aqui desse vilarejo aqui, tem que parar de falar com essas duas, que elas são duas desavergonhadas que desonraram a família. E elas sustentam os vagabundos dos irmãos, né? Porque eles são dois vagabundos. Um outro, tem um ainda que trabalha, mas o outro é um vagabundo. Por quê? Porque elas sustentam? Porque o dinheiro da mulher é deles. Porque eles são os homens da casa. Aí, pra piorar a situação, a mina conhece o boy na fábrica. E aí, o boy é muçulmano. E aí, gente, ela precisa fugir. Ela casa com ele. Aí acontece todo esse paranauê. E aí a gente fica, desde o início do livro eu sabia. Gente, esses irmãos dela, eles não vão ser presos. Eles não vão ser presos porque, pelo que você consegue perceber aí, pelo andar da carruagem, simplesmente eles podem fazer o que eles quiserem. Porque eles são a família, porque eles são homens, porque eles são corruptos, porque eles estão juntos com esse líder, que é um líder corrupto, que compra a polícia, que compra a justiça, que compra os juízes, que compra tudo. Mas a advogada coloca na cabeça da mina que, mas vamos fazer isso ser um exemplo. Vamos tornar isso daí uma coisa, expor essa história para mostrar como isso acontece aqui, para que isso não aconteça mais. Eu achei de uma inocência absurda dessa advogada achar que isso ia servir como lição para algo, para alguém. Porque não ia. Não ia. Tanto que, se você lê o livro, você sabe que não deu em nada. Eles não foram presos. Eles comemoraram que foram soltos. E no final das contas, eles fizeram o quê? Eles voltaram lá e mataram a mina. Pra quê? Só me diga pra quê. Porque a vida da advogada continuou. A Angeli continuou a vida dela. Ficou revoltada, ficou triste, ficou chateada, mas a vida dela seguiu. Mas a vida da mina, não. Entendeu? Vocês estão entendendo aí o rolê? Eu tô dizendo que a raiva era grande, a raiva era grande. Aí, como é que você quer que eu leia isso daí e fique, não, cara, mas poxa, é a tradição deles, é a cultura deles, a gente não pode fazer nada. Não, meu amor, não tem como. É meio que inevitável a gente se sentir até desculpa aí, mas até a gente ficar um pouco xenofóbica, sabe? É complicado, porque você fica com preconceito, sim. Aí a Smita, né, até fala, gente, mas aqui não é o único lugar do mundo onde absurdos acontecem com mulheres, tanto que tem um trecho até muito forte, onde ela fala como que sempre que a história do mundo parece que ela foi feita em cima do sofrimento e da morte de mulheres. Mas tem alguns lugares que o negócio é pior, né? Então, tipo, sabe? Poxa, a mina só queria viver a vida dela. Ela só queria ser feliz com o marido dela e viver a vida dela. E, tipo, ninguém deixou. A Smita, ela acaba se reconectando com aquele histórico, com aquela tradição de um país ao qual ela não estava mais conectada, né? E ela se sente extremamente mal por estar vencendo aquilo ali, mas ao mesmo tempo ela se sente muito próxima da mina. E que bom que surgiu a Smita, porque a Smita ajudou, de certa forma, né? Porque se você lê o livro, você sabe que a mina tinha uma filha, e aí a Smita acabou ficando com essa filha, que se chama Abru, e talvez as coisas tivessem sido muito piores pra mina e pra Abru se a Smita não estivesse por lá, mas graças a Deus ela tava, a Smita e o Mohan, né? E aí a gente vai acompanhando a Smita, ela tem uma sensação muito complicada, ela fica muito dividida, porque ao mesmo tempo que ela sente saudade dos momentos felizes que ela teve na Índia, coisas como essa são coisas que fazem ela odiar a Índia. Então quando ela chega lá, que ela conhece o Mohan, que o Mohan tem uma visão muito feliz da Índia, eu não sei por que você não gosta daqui, aqui é tão maravilhoso, porque nem o Mohan conhecia a Índia de verdade. Conhecia o lugar onde ele vivia de verdade, porque quando o Mohan sai de lá onde ele morava, porque ele morava na parte mais moderna do país, né? Quando ele vai lá pro vilarejo, quando ele descobre o que aconteceu com a mina, tudo aquilo ali, ele acha aquilo ali um completo absurdo, o homem fica horrorizado. Só que a Smita não fica horrorizada, tão horrorizada, por quê? Porque é aí que vem o plot.
Lembra que lá no começo a gente sabe que a Smita odeia a Índia, que teve algum BO com ela e com a família lá, mas a gente não sabe por quê? É porque a Smita também era muçulmana. Eu não esperava de jeito nenhum por isso. Nunca que eu esperava. Smita não se chamava Smita, tinha outro nome. A família dela era toda muçulmana, que morava na Índia. And, por motivo que eu não sei qual, porque o livro não explica, houve um momento que, tipo assim, foi o estopim da confusão entre muçulmanos e indianos. E aí a família teve que sair de lá. Só que a família não saiu, a família se escondeu. E um grupo bem radical encontrou a família. E, gente, foi um caos. Nossa, foi um caos, assim. O que aconteceu com ela, com o irmão. Nossa, foi uma coisa, assim, extremamente humilhante. Extremamente absurda. E depois de toda a humilhação que eles passaram, eles foram obrigados a se tornarem hindus, né? Seguirem a religião hindu. Por livre e espontânea pressão. Eles foram obrigados a mudar de nome. Mas com o passar do tempo, eles conseguiram sair e foram para os Estados Unidos. Mas eles nos Estados Unidos, como eles tinham aquelas identidades de indianas, né, de hindu, de religião hindu, aqueles nomes, eles acabaram ficando com aquilo ali. Então a gente entende por que é que a Smita. Primeiro, porque a Smita tem ódio daquele lugar. Segundo, porque que a Smita fica muito compadecida com a história da mina. Porque ela também era muçulmana. E ela também tinha sentido na pele o preconceito com os muçulmanos. Agora, uma coisa que eu senti falta aqui nesse livro. Não tem uma explicação melhor sobre isso. Eu acho que eu falei sobre isso no vídeo da semana passada. Que falou sobre um determinado conflito, mas o livro não entrou em detalhes. E aí eu fiquei meio... Tá, e aí? Aqui foi a mesma coisa. Eu não sei detalhes do porquê que os indianos e os muçulmanos se odeiam. Eu não sei. E eu queria que tivesse um pouco mais de explicação sobre isso. Eu sei que é um livro longo, mas eu acho que não custava nada ter um pouco mais de explicação. Mas enfim. Teve um outro momento também que eu senti um pouco de falta de explicação, na hora que ela tá num restaurante, num restaurante muito famoso lá em Mumbai, a Smita, e tem as marcas de bala, e aí ela fala rapidamente sobre um atentado que aconteceu lá e você fica... O que foi isso aqui? Aí eu fui pesquisar na internet para poder achar, para poder entender um pouco sobre o que foi esse atentado e tal, porque o livro não explicou. Eu acho que precisava ter uma explicaçãozinha, viu, galera? Porque a gente não conhece. Sim, a gente mal sabe o que acontece aqui no Brasil, que dirá o que aconteceu na Índia há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né? Enfim. Mas aí a gente entende por que a Smita tem essa conexão com a história, por que ela tem tanta raiva, ela tem tanta tristeza sobre o que aconteceu lá. A gente entende por que ela foi mal recebida pela vizinha quando ela voltou, né, lá pra Índia. Nossa, vizinha, nossa, que mulher escrota. Ai, meu pai do céu. Mas assim, a culpa da Smita também foi um pouco dela, né? Porque vemos e convenhamos. Pra que ela foi ligar pra mulher pra dizer não, a gente não foi embora não, a gente tá aqui. Mas, enfim, eu não vou culpar uma criança, tá? Pra finalizar, 2 comentários. Primeiro, Smita e Mohan. Desde o começo eu quis esse romance. Tava muito na cara que ia rolar, alguma coisa ia rolar, porque a Smita é uma mulher moderna, né? Assim, eu tava esperando que aquele livro fosse acontecer. E aí, eis que realmente o final do livro, fica subentendido que ela ficou com ele. Mas a gente precisa falar de uma coisa. O final do livro parece um pouco desconexo da história do livro. Por quê? Porque a história do livro é tanta tragédia, tanta tragédia, tanta tragédia, e o final parece um final de comédia romântica. Ela indo embora, ele esperando lá do lado de fora, ela desistindo, ligando pra ele e ele não atende, ele não escuta, e aí ela, ai, não vou mais, eu vou ficar aqui, e aí ela larga tudo e encontra com ele lá fora. É muito bom, eu achei legal, mas eu achei que ficou meio distante da história. Mais uma vez, né? Foi a mesma coisa que aconteceu quando eu li Enquanto Houver Limoeiros, né? Foi muita tragédia, muita tragédia, muita tragédia, mas um final feliz? Sim, espero. Foi a mesma coisa aqui. Eu esperava pelo menos um finalzinho feliz. O final feliz veio. Só que realmente ficou parecendo um conto de fadas em relação ao restante da história. Mas ainda bem, porque eu já estava cansada de sofrer e eu queria um final de conto de fadas. E teve. Pelo menos pra Smita, né?
A Smita, ela ficou com a Abru, né, a filhinha da Mina. Então fazia muito mais sentido a Smita ficar na Índia, porque a Smita queria voltar para os Estados Unidos com essa menina. Mona, como é que tu vai voltar com essa menina? A menina não é tua filha, é indiana. Tu mora nos Estados Unidos, amor, pelo amor de Deus, dona de Trump. Ah, gata, não tinha como, é muito mais fácil para você ficar na Índia. Ainda mais quando você tem um boy belíssimo do Mohan, que praticamente tem a menina como uma filha também. Meio caminho andado, já tava aí, né? Só senti falta, mais um parêntese aqui, senti falta de conversas dela com o pai. Porque você via que a figura do pai era muito importante pra ela. A mãe dela já morreu, né? Mas aí o pai dela era muito importante. Mas o pai dela nem sabia que ela tava na Índia. E tipo assim, ela resolveu ficar de vez na Índia. Então tipo, ela não ia dizer pro pai dela. Entendeu? Eu queria que tivesse tido esse momento, esse epílogo dela falando com o pai. Mas infelizmente não teve. E o segundo ponto, mas não menos importante. Quando a gente olha para esse livro, a gente pensa que honra, o título é honra por conta dos irmãos da Mina que se sentiram desonrados por ela, ou por conta da Mina que quis ter a sua honra lavada e por isso quis denunciar eles, quis que eles fossem presos. Mas não, a verdade é que a filha da Mina se chama Abru, e Abru significa honra. Aí você fica... Ai, tão lindo, gente, tão bonito. Os capítulos que são focados na Mina, que falam sobre a Mina, são realmente assim os mais tocantes. Não tem como você não se sentir tocado pela história dela, mesmo a gente sabendo desde o começo que ia dar tudo errado. Desde o começo pra mim pareceu uma ideia de jirico. Isso aqui, eu vou denunciar eles vão ser presos. Não, meu amor, pelo amor de Deus, né? Mas assim, pelo menos a Abru ficou viva. A Smita ajudou a Abru, né? Mas que dá raiva, meu filho. Vai dar. E é muita, né? Pouca não. Mas apesar dos pesares, apesar de ser um livro bem difícil, um tema bem difícil, é um livro que eu acho que vale muito a pena ser lido. E por isso é a nossa indicação da semana. Honra, de Trite Unrigar.